pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, 19 de junho de 2020. Nesta data, nós celebramos com muita alegria e com muito amor a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nesta sexta-feira, primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e observam os seus mandamentos, mas castiga e diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer, e não o deixe esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre.
O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Segunda leitura. Leitura da carta de São João, leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem muita gente cheia de fardo aí. Vamos iniciar a meditação de hoje com a primeira leitura, livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra,
para serdes o seu povo preferido. Quem é esse povo consagrado, escolhido por Deus? Nós, Nesse contexto aqui, nesse contexto aí, dessa primeira leitura. os egípcios, Não, os hebreus, os hebreus, aliás, os hebreus, os israelitas, os israelitas os judeus, foram resgatados o do povo Egito. de Israel, o povo de Jacó, De cabeça dura. Israel. Eles são o primogênito de Deus, o povo escolhido, consagrado a Deus. Mas nós tomamos parte nessa herança. Essa herança que a princípio era apenas de Israel. Essa aliança com Deus, que agora também é nossa, por Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros do céu, por Jesus Cristo. Entende? Nós somos esse povo escolhido. Nós somos esse povo consagrado. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, não foi só anunciado ao povo de Israel. Foi anunciado a todo mundo, por ordem mesmo de Deus. Por desígnio e amor de Deus. O Evangelho da salvação de Jesus Cristo foi anunciado a todo o mundo, a toda criatura. E como nós nos tornamos consagrados a Deus? Como nós nos tornamos consagrados Olha, a Deus. a maneira mais ordinária de responder isso, mais comum, mais... Nós nos tornamos consagrados a Deus, a maneira mais que vem logo à mente da gente, né? A gente pensa, um sacerdote. Um sacerdote é um homem consagrado a Deus. Um religioso ou uma religiosa são consagrados a Deus. São pessoas consagradas a Deus. Mas não só eles. Todos nós, cristãos que somos batizados, somos consagrados a Deus. Não só os sacerdotes, não só os religiosos e religiosas. O batismo nos consagra a Deus. Entende? Através do batismo, nós nos tornamos propriedade de Deus. Povo escolhido, consagrado a Deus. Através do nosso santo batismo. Entende a responsabilidade? De todo e qualquer batizado. Entende? Nós não somos qualquer povo, nós somos povo escolhido e consagrado a Deus. Temos que tomar posse dessa consagração, desse batismo. Entende? E sermos filhos de Deus. Nos tornarmos filhos de Deus. Não só pelo batismo, mas pela vida, pelo testemunho. Entende? Agora vamos para Deuteronômio. Versículo 9, capítulo 7, versículo 9 e 10. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. É o Magnificat que Nossa Senhora cantou quando foi visitar Santa Isabel. O Senhor guarda a misericórdia para a sua geração, até 1000 gerações daqueles que o amam e o temem. Mas castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer, e não deixa esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Ou seja, o que está nos falando nessa passagem aqui? Que Deus ama aquele que obedece seus mandamentos, que o ama, que o teme, e guarda a misericórdia e aliança com ele até 1000 gerações, mas castiga aquele que o odeia. Quem odeia Deus faz o mal. Quem odeia Deus, não necessariamente você tem que fazer o mal para odiar Deus, mas quem odeia Deus faz o mal a si mesmo e ao próximo. Qual o pior mal que pode fazer? Para si mesmo e para o próximo. A gente se afastar de Deus. Não existe pior mal que esse, que é o afastamento de Deus. Quando aqui Deus castiga, o que significa castigar? Eu já disse inúmeras vezes, inúmeros vídeos, inúmeras meditações, que o nosso Deus não é um Deus castigador. Nosso Deus não castiga, nosso Deus não faz mal a ninguém. Entende?
esse castigo, ele não vem por Deus. Não é Deus que castiga. O castigo ele vem pelas nossas más escolhas, nossas más inclinações, nossos vícios, nossos pecados, nossas más vontades. Entende? Que nos levam a pecar, que nos levam ao caminho errado, que nos levam à vida da mentira, à vida nas trevas, na escuridão, longe de Deus. E essa vida errada tem consequências. Consequências dos nossos próprios pecados, que são os castigos. Que vêm dos nossos próprios pecados, nossa própria miséria, nosso próprio erro. Entende? De escolher viver uma vida longe de Deus. Olha, o pior castigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Quer acrescentar alguma coisa? O pior castigo que Deus pode dar para a gente é simplesmente largar de mão a gente. Deixar a gente fazer o que a gente quiser. Deixar a gente viver a vida como a gente quiser viver. Deixar a gente fazer todas as nossas vontades. Esse é o pior castigo que Deus pode fazer pra gente. Deixar a gente tomar o rumo da nossa vida. Escolher o que a gente quer. Esse é o pior castigo que Deus pode fazer pra gente. Largar a mão da gente, sabe? E todo mundo bater com a cara na parede. Esse é o pior castigo que Deus pode fazer da gente. Entende? Mas as pessoas não vão entender isso como castigo, não, Vitor. Quando Deus permite que o mal aconteça na nossa vida, muitas vezes, na maioria das vezes, esse mal, Deus pode e quer tirar um bem. É o que eu já disse outras vezes também. Quando o sofrimento vai vir independentemente se você é cristão ou não. Independentemente se você está em Deus ou não, o sofrimento vai vir para todo mundo. Mas, quando a gente está em Deus, a gente oferece esse sofrimento a Deus. A gente junta o nosso sofrimento à cruz de Cristo. Esse sofrimento não é em vão. Esse sofrimento não é em vão. Porque esse sofrimento gera perseverança. E Jesus nos fala no Evangelho, através da sua perseverança vocês serão salvos. Passarem pelo sofrimento, pelas angústias, pelas dores desse mundo e perseverarem em Deus. Perseverarem, vocês serão salvos. O sofrimento em Deus é um outro nível. Porque você sofrer à toa, sem motivo, sem razão, sem circunstância, é horrível. Entende? Mas quando você sofre com Deus, você entende que aquilo que você está passando é necessário para a sua purificação espiritual. É necessário, entende? Porque não existe glória sem cruz. Não existe vitória sem sofrimento, sem dor. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, morreu na cruz por nós. Entende? Sofreu muito nesse mundo por nós. Quem somos nós para achar que vamos passar por esse mundo sem sofrimento? Se o próprio Filho de Deus sofreu por nós. O próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quem somos nós para achar que se vamos viver uma vida mansa aqui? Não, mas tem muita gente que tem ainda, né? Eu acho que vai ter. Versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos e as leis e os decretos que hoje te prescrevo, ou seja, os mandamentos, as leis de Deus, pondo-os em prática. Ou seja, qual o modo de guardar as leis de Deus e os mandamentos de Deus? Qual o modo de guardar, observar? Guardar e observar é pôr em prática, viver o Evangelho, viver o Santo Evangelho na sua vida, ser um testemunho vivo de Jesus Cristo, ser um testemunho vivo, vivendo a radicalidade do Evangelho. Entende? Esse é o modo de guardar e observar as leis e os mandamentos de Deus. E quem obedece aos meus mandamentos prova que me ama. O próprio Jesus Cristo disse. O modo de nós provarmos nosso amor a Deus é obedecendo os seus mandamentos, as suas leis. Porque tudo que está aqui é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Com certeza. Eu quero meditar agora 2 estrofes desse salmo. A primeira é: pois ele perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus vingativo, não é um Deus rancoroso, não é um Deus castigador, não. Esse É um nosso Deus que ama. É um Deus que quer cuidar de nós. Deus de Abraão. Um Deus que quer nos encher de carinho e compaixão. Entende? No Salmo 102 nos fala isso. Deus perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida.
O que significa isso? Da sepultura ele salva a tua vida. Quando nós estamos longe de Deus, vivendo uma vida de vícios, de Ele pecados, de pode erros, das ressuscitar, trevas, na tirar das mentira, trevas, da o que cova, acontece? Nós estamos mortos. tirar da Nós catatumba. podemos não ver, nós podemos não sentir, mas nós estamos mortos. Só nosso corpo está vivo, nosso espírito, ele não está morto, porque o Espírito Santo de Deus nos vivifica, nos dá a vida. Entende? Sem o Espírito Santo de Deus, nós não temos vida. Nós só temos morte. A única vida, ela é aparente, ela é visível, mas a vida é invisível que conta, que é a vida da alma, do espírito, entende? Que é eterna. Uhum. Quando a gente está longe de Deus, vivendo uma vida errada, longe nos vícios, no pecado, na mentira, só o nosso corpo que está vivo. É como se fosse um zumbi, um vivo morto, entende? O corpo está vivo, mas o espírito está morto. Porque a pessoa está longe de Deus, entende? A pessoa não ora, a pessoa não vai à missa, a pessoa não comunga, a pessoa... Ela pode até achar que acredita em Deus, que ama Deus, que vive com Deus, mas infelizmente não vive. Essa é a verdade. Essa é a verdade do Evangelho, da palavra. Essa é a verdade da nossa igreja católica, apostólica, romana. Entende? A verdade é essa. Porque você pode, mesmo que você viva todos os mandamentos, mesmo que você viva todos os mandamentos, os 9 mandamentos, perfeitamente, uma vida exemplar, mas você não vai à missa no domingo. Se você não vai à missa no domingo, você está pecando gravemente contra Deus. Gravemente, ou seja, é um pecado mortal. E pecado mortal expulsa a graça santificante de Deus de dentro de você. Ou seja, expulsa Deus de dentro de você. Você não está com o Espírito de Deus, você não está em Deus. Entende? Se você não vai à missa domingo. Porque é um pecado mortal, é preceito, é uma norma, é a lei de Deus. Guardar os sábados, ou seja, os domingos, que é o dia do Senhor. Estou ouvindo. Presta atenção que eu vou te falar. Quer saber uma verdade? Estou ouvindo. Para que a pessoa vai se a pessoa não está nem aí para nada? A pessoa vai lá na missa, não consegue prestar atenção no evangelho, não consegue prestar atenção numa primeira leitura, numa segunda leitura, não consegue assimilar não consegue entender uma homilia, não consegue entender nada. Aí que eu te falo, essa aí são os mornos, né? Isso, que ele exatamente, vomita. exatamente. Entendeu? Os frios é aqueles que não vão mesmo. É aqueles que não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, não querem saber de nada. Tá aí no mundo, entendeu? Uhum. Vagando. Os quentes é os que estão lá mesmo, entendeu? Firme na oração, na comunhão. Mas esses que vão lá, é a mesma coisa de nada, não sabe nada. Entendeu? Os mornos ele vomita, né? Os mornos ele vomita. É uma excelente pergunta que você fez. Uma excelente pergunta. Pelo amor de Deus. Uma excelente pergunta que não me vem uma resposta neste momento. Mas o importante é você observar as leis de Deus. Entende? Observar as leis de Deus e se esforçar para cumpri-las. E também, mas para isso o que a pessoa vale... tem que estar na caminhada. A pessoa tem que estar firme, a pessoa tem que estar na caminhada. Agora eu comparo isso tudo que a gente está meditando aqui, esse povo lá que Moisés padeceu, que Moisés falava uma coisa, o pessoal fazia outra coisa. Pessoal de cabeça dura. Moisés se desfazia, Moisés, coitado, ficava maluco lá para juntar o pessoal, para conversar com o pessoal. E sempre tinha uma pessoa desviando, as pessoas desviavam, as pessoas queriam confusão. É assim, Vitor, é desse jeito aí. Uhum. É desse jeito. Então, você disse. Então, na sua visão, já que a pessoa vai e não entende nada. Não, só escuta. Só escuta. Já falou, eu ouvi, agora escuta. Sua visão é essa. A pessoa vai, não entende nada, né? Então é melhor ela não ir, melhor ela ficar em casa. Já que ela vai e não entende nada, isso, sua visão é essa. Isso, minha visão é essa. Mas tá errada essa visão. Sabe por que tá errada essa visão? Mesmo que a pessoa vá e a pessoa não entende nada, mas Deus está vendo que a pessoa está se esforçando para ir e para entender. Se Deus vê o seu esforço de ir e de tentar aprender, Deus vai agir. Deus vai te dar o conhecimento. Deus vai ser fiel, porque Deus é fiel. Sempre. Deus vai te dar o dom do Espírito Santo de entendimento da Sagrada Escritura. Se ele vê o seu esforço... Não, você não sabe. Escuta, presta atenção. Então, é isso que eu estou falando. Eu vou chegar lá. Calma, eu vou chegar lá. Calma. Tá nervoso? Vou chegar lá. Então, se a pessoa vai com boa intenção, a pessoa vai, ela quer
seguir a Deus, ela quer fazer a vontade de Deus, ela quer honrar a Deus, o Evangelho, as leis, mas só que ela não tem o conhecimento, ela não entende, mas ela está lá se esforçando para aprender. É uma coisa, entende? Agora, se a pessoa vai, não entende nada, não quer aprender, não quer conhecer, vai só por ir mesmo, realmente não adianta nada. Mas mesmo assim, deve ir, entende? Porque não ir é pior do que ir e não entender nada. Mas a questão é, você ir e não entender nada, por qual motivo? Porque você não quer aprender mesmo, você não quer se inteirar, não quer se aprofundar na sua fé, na sua igreja, no seu Deus? Ou você se esforça para aprender, mas tem dificuldade de entender? Entende? Tem essas duas questões. Tem essas duas questões aí. A pessoa que vai, que quer aprender, mas tem dificuldade, Deus está vendo. Porque Deus não julga a sua atitude, Deus julga a sua intenção do seu coração. Entende? Então, como está dizendo aqui, a tua enfermidade, ele perdoa toda culpa e cura toda enfermidade, e da sepultura te salva a tua vida, ou seja, dessa morte espiritual, dessa morte, dessa alma, do seu espírito que não tem o Espírito Santo de Deus. Entende? Deus salva, Deus liberta, e Deus salva da sepultura, ou seja, da morte. Nos dá a vida. O Espírito Santo de Deus nos dá a vida. Entende? Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, clamarmos a misericórdia de Deus, fomos nos confessar o Santíssimo Sacramento da Comunhão e comungarmos a Santíssima Eucaristia e buscarmos viver uma vida retamente perante Deus, na santidade, na justiça de Deus, se esforçando para entrar pela porta estreita, viver todos os mandamentos certinho, as leis, entende? Mas a maior lei de todas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o primeiro mandamento, a maior lei de todas. Então, o amor é muito importante, como fala essa liturgia. Porque sem amor nada somos. O amor vem de Deus. Então, eu vou chegar lá, segunda leitura. Lembra que eu falei sobre o castigo de Deus? Que nosso Deus não é um Deus castigador? A prova disso está nesse salmo aqui agora. Olha, o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Olha, se Deus fosse realmente um Deus castigador, um Deus vingativo, rancoroso, como infelizmente muitas pessoas têm essa visão errada, errônea de Deus, se Deus realmente fosse assim, nós não estaríamos mais vivos. Nós já tínhamos sido extintos há muito tempo. Entende? Nós já tínhamos. Nós não estaríamos mais aqui respirando. Não tinha mais um ser humano para contar a história na face da Terra. Mas Deus não nos trata como exigem nossas faltas, nossas culpas. Nem nos pune em proporção às nossas culpas. Deus não nos trata como exigem nossas faltas e nem nos pune em proporção às nossas culpas. Porque se Deus nos punisse em proporção às nossas culpas, nós estaríamos lascados. Entende? Nossa. Porque quando a gente peca, quando comete um pecado mortal, a gente ofende gravemente a Deus. A santidade, a justiça, a bondade, infinitos de Deus, entende? Nós somos miseráveis. Nós cometemos um pecado contra Deus. Nós ofendemos a Deus. Quando você peca, ofende um irmão seu, entende? É errado, mas é uma coisa. Você pede perdão, ele perdoa, ele pede perdão a você, você perdoa, então não sei se é certo, né? Porque nós dois somos miseráveis, nós somos pecadores miseráveis. Nós nos acertamos. Então deveria ser assim. Agora, quando a gente ofende a Deus, quando a gente peca contra Deus, como é que a gente vai acertar isso? Nós que somos infinitamente miseráveis e Deus que é infinitamente santo. Como a gente vai acertar essa dívida que a gente tem com Deus? É impossível, a gente não acerta. Entende? Por isso que Deus enviou seu Filho único. Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Não chegou a conhecer a Deus. Essa é a segunda leitura, eu vou chegar lá. Entende? Então Deus não nos trata como exige nossas culpas, nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Porque se Deus fizesse isso, infelizmente, nós não estaríamos mais aqui. Não estaríamos mais respirando. Entende? Porque o tanto de pecado que nós já cometemos contra Deus não está escrito.
Com certeza. Entende? Não está escrito porque Deus apaga nossos pecados, Deus apaga as nossas culpas, nossas misérias, nossos erros, desde que nós nos voltemos para Ele de coração, genuinamente, de arrependimento sincero, contrição de Você não coração vai para real. casa? Nós nos voltemos para Ele, Deus vai nos perdoar. Entende? Nós não devemos nos assustar com o tamanho da nossa miséria. Eu sei que eu todo dia peço perdão dos meus Nós pecados. não devemos nos assustar Peço Deus para com o tirar o tamanho da cisco nossa do meu miséria. olho. Por que nós não devemos nos assustar Senhor, tira com meu o tamanho da cisco nossa do meu miséria? olho. Senhor, Por quê? tira minhas Responde. travas. Você sabe? Quê? Por que nós não devemos nos assustar com o tamanho da nossa miséria? Por quê? Porque nós somos pecadores. Não. Você não entendeu a pergunta. Por que nós não devemos nos assustar com o tamanho da nossa miséria? Você não entendeu a pergunta, né? Não entendi. Tudo bem. Explica. Nós não devemos nos assustar com o tamanho da nossa miséria, porque Deus é infinitamente misericordioso. Não entendi não, mas tudo bem. Você não chegou nesse nível ainda. Deixa eu falar. Estou me esforçando. Me esforçando para tirar meus ciscos dos meus olhos, tirar as travas dos meus olhos. Eu não vou conseguir fazer você entender a sua miséria. Só Deus pode fazer isso. Você sabe o que é miséria? É pecado. Não é só pecado. Porque miséria é o quê? Além do pecado. Como é que eu vou explicar a miséria, cara, pra você? Miséria é a gente não entender que nós somos muito pecadores e precisamos muito de conversão. Todo dia, conversão. Todo dia eu peço Tem que conversão pedir dos meus pecados. Todo dia. Tá, não vou das entrar minhas nisso agora não. misérias. Tá certo. Segunda leitura. Vamos agora, segunda leitura. Caríssimos. São João. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. O amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Agora nós voltamos àquilo que você falou, né? A pessoa que, vamos supor que ela siga todos os mandamentos de Deus. Se bem que alguém que segue todos os mandamentos de Deus ama, porque o primeiro mandamento é esse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente tem que entender a profundidade desse mandamento. A gente não entende a profundidade desse mandamento, sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama Deus sobre todas as coisas, você não vai ter dificuldade nenhuma em seguir os outros mandamentos, entende? Porque o primeiro mandamento é esse. Porque se você ama Deus sobre todas as coisas, e Deus pede para você fazer isso, você vai fazer isso, você não vai questionar. Porque você ama Deus, você quer agradar a Deus, você não quer desagradar a Deus, você não quer ofender a Deus. Entende? Então, se você seguir o primeiro mandamento, automaticamente você, com facilidade, vai seguir todos os outros. Por exemplo, como você pode dizer que ama Deus se você não pode tirar um dia da sua semana para dedicar a Ele? Você tem 7 dias. Deus te dá 7 dias na semana. Você não pode tirar um dia da semana para dedicar ao seu Deus, ao seu Senhor e seu Salvador. Não pode. Ah, porque eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo, que eu não tenho tempo durante a semana, que eu trabalho, que eu estudo, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Aí eu sábado, domingo eu quero relaxar, eu quero fazer aquilo. Meu Deus, cara, um dia da semana. Domingo. Sabe? É o dia do Senhor. É o dia do Senhor, o domingo. Você não pode tirar o domingo para ir à igreja, para orar, para tudo e só pensar em Deus, para meditar sobre a salvação, para meditar sobre a nossa salvação, sobre a cruz, sabe? Contemplar a cruz do Senhor. Você não pode tirar um dia da semana para o seu Deus, que você ama, que você diz que ama. Porque se a gente para qualquer pessoa em determinado lugar,
a gente perguntar se a pessoa ama a Deus, a pessoa vai falar que ama. Entende? Mas, parando para analisar a vida daquela Amar pessoa, a Deus sobre todas as coisas. a gente vai ver que isso não é verdade. Nós, cristãos, somos diferenciados em relação a isso. A gente vê se a pessoa realmente conhece a Deus, se ela ama. Não simplesmente se ela ama a Deus, mas se ela ama o próximo. Entende? Se ela entende as misérias do próximo e ela aceita, ela não. Ela ama, no caso não de concordar, de fazer vista grossa com a miséria, não. Mas no caso de não brigar, não discutir, não acusar deliberadamente, apenas com o intuito de ofender, entende? Suportar as misérias um do outro, suportar as falhas, as culpas um do outro. É daí que vem o amor de Deus. Porque quando a gente ora, a nossa oração nos faz. Se a nossa oração não gera um fruto de perdão no nosso coração, para com nós em relação a Deus e para com nós em relação ao próximo, essa oração é vazia. Entende? Não tem A valor nenhum. oração tem que nos levar a Deus, tem que nos levar ao amor de Bateu o Deus. beiço à E toa. quando a oração nos leva ao amor de Deus, nós entendemos como Deus nos ama, mesmo nós sendo tão miseráveis, nós, consequentemente, vamos amar os nossos irmãos também. Independentemente da miséria que ele for. Porque nós somos também infinitamente miseráveis perante Deus. Entende? Demais. Nós somos egoístas. Nós somos preguiçosos. Nós ficamos reparando o cisco do olho dos outros. E no versículo 8 nos fala: quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Entende? Quando a gente vê um irmão brigando com o outro, querendo acusar o outro, querendo discutindo, xingando e sabe, todas essas, não só irmãos de igreja, mas qualquer um, porque todos nós somos irmãos, não, independentemente da religião, independentemente de qualquer coisa, de onde mora, de nação, de qualquer coisa, nós todos somos irmãos, entende? Deus é Pai de todos. Por isso, temos que amar a todos, porque Deus ama a todos. Deus ama nós todos. E temos que Incondicionalmente. ter E é um amor esse amor, incondicional. essa misericórdia para com nossos irmãos, entende? Que ainda não chegaram ao conhecimento de Deus, que ainda não tiveram a experiência com Deus, não tiveram com o amor de Deus, entende? Porque quem ama a Deus, quem tem o conhecimento de Deus, do amor de Deus, da misericórdia infinita de Deus por nós, não vai tratar mal o seu irmão, não vai xingar o seu irmão, não vai agredir o seu irmão, não vai fazer mal ao seu irmão, entende? Porque o amor de Deus é incompatível com isso. O conhecimento de Deus é incompatível com essas coisas. Não vai fofocar do seu irmão. Não vai guardar rancor, guardar mágoa, ressentimento, nada disso em relação ao seu irmão. Porque o amor de Deus é incompatível com todas essas coisas. Entende? O amor Por de isso que João nos Deus é fala, incondicional. por isso que João nos fala, quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. No versículo 12 dessa leitura, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Ou seja, o que eu acabei de falar agora. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco, porque Deus é amor. Entende? O servo de Deus, um filho de Deus é reconhecido pelo amor que ele dá ao próximo. Entende? Ninguém pode dizer que é cristão, que é servo de Deus, que é filho de Deus, se não amar. Porque Deus é amor. Você pode bater no peito e dizer, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, sou... Entende? Sou um servo do Deus vivo, mas você ama o seu irmão? Ou você acusa o seu irmão, você agride o seu irmão, você ofende o seu irmão, você deseja o mal ao seu irmão, você xinga o seu irmão. Se você faz tudo isso contra o seu irmão, infelizmente você ainda não chegou ao conhecimento de Deus. Porque Deus é amor.
E se você faz todas essas coisas com seu irmão, você não ama. Se você não ama, você não tem conhecimento de Deus. Porque Deus é amor. Entende? A prova que permanecemos com Ele e Ele conosco, no versículo 13, é isso. É que Ele nos deu o seu Espírito. A prova que permanecemos em Deus e Ele conosco é que Deus nos deu o seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Assim que nós permanecemos na comunhão com Deus, através do Espírito Santo de Deus. Entende? Que nos foi dado desde Pentecostes e nos é dado sempre, até hoje, pelo santo batismo, pela santa Eucaristia, pela santa confissão. Entende? O Espírito Santo de Deus é derramado em nós. Entendo. Batismo no Espírito Santo. E para permanecermos em Deus, temos que permanecer nele, no Espírito Santo de Deus. Entende? Então, quem comete um pecado mortal que seja, infelizmente expulsa o Espírito Santo de Deus dentro de si, expulsa Deus, expulsa Jesus. Expulsa. Porque Deus é incompatível com as trevas. E você pode escolher, você é livre, Deus não deu livre-arbítrio. Você pode dizer, não, eu não quero Deus, eu quero as trevas, eu quero o pecado, eu quero o vício, eu quero o erro, eu quero a mentira. E pode viver assim. Deus não vai te fazer nada se você escolher viver uma vida longe dele. Se você viver uma vida afastada dele, Deus vai permitir. Nem te exclui. Deus nos ama. Deus nos ama profundamente. Deus nos ama, nos quer o bem, nos quer a salvação. Quer que estejamos com ele um dia no paraíso. Mas ele não vai nos obrigar a isso. Entende? Ele não vai nos obrigar a nós aceitarmos a nossa salvação. Isso é uma decisão nossa, só nossa. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Entende? Deus não vai nos obrigar a ir à missa. Deus não vai nos obrigar a comungar. Deus não vai nos obrigar a confessar. Deus não vai nos obrigar a sermos salvos. Deus não vai nos obrigar a nada. Nosso Deus não é um Deus tirano. Não é um Deus castigador, um Deus que faz o mal. Vingativo, não. Né? Claro que vingativo, rancoroso. Claro que não. Claro que não. Tanto é que nem é Ele que nos condena ao inferno. Nós mesmos nos condenamos. Porque Deus nos dá a misericórdia, o amor, sabe? Está ali, infinitos, infinitos. Mas se nós não formos ao encontro desse amor, dessa misericórdia, infelizmente de nada vai nos servir. Entende? Não é Deus que nos condena ao inferno, somos nós mesmos que nos condenamos, nós mesmos assinamos a nossa própria sentença. Porque se nós não queremos estar em Deus aqui na terra, sabe? Como nós vamos querer estar em Deus no paraíso, no céu? Entende? As pessoas acham que vai acabar tudo em pizza, né? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, vai perdoar todos os meus pecados, perdoar tudo. Cara, isso é uma meia-verdade, entende? E meias-verdades são mais perigosas que mentiras. Porque Deus sim é amor e misericórdia. Deus sim vai perdoar todos os seus pecados, desde que você se arrependa. Aqui na terra. Saiu, com certeza saiu de novo. Aqui na terra. Aqui na terra. Desde que você se arrependa aqui na terra e volte para Deus. E volte para o amor. Volte para o primeiro amor. Para a misericórdia infinita. Entende? E siga os mandamentos. Siga as leis de Deus. Esteja na graça de Deus. Porque morreu aqui, acabou. Você não vai poder fazer mais nada por você. Entendeu? Aí sim que Deus vai julgar. Aí sim que Deus vai julgar. Quando você morrer. Que vai ser o juízo particular. Entende? Dependendo da sua vida como foi aqui na Terra, Deus vai avaliar. Se você... Qual o seu destino? Vai ser o juízo final. Entende? Qual o seu destino? Deus vai avaliar e vai ver. Olha, filho, você não quis estar comigo na Terra, como você quer estar comigo agora no céu? Entende? Infelizmente você vai ter que ir para o inferno. É triste, mas essa é a verdade. As pessoas não entendem isso, cara. Você tem que entender. Ou então, né?
que esse é o destino mais comum, mais ordinário. Acredito que todos nós, né, vamos passar por esse destino, que é o purgatório. Mas o purgatório é uma purificação, é aparar as arestas, entende? É uma purificação do que sobrou dos pecados aqui na Terra, que nós não confessamos, ou confessamos mal, ou não conseguimos expurgar completamente, entende? Mas o purgatório é salvação. O purgatório é garantia de céu, entende? O purgatório não tem nada a ver com o inferno. O purgatório é garantia de céu. Você se purifica para entrar 100% santo no céu. Porque você não vai conseguir ver Deus se não for Passar pela 100% porta santo. estreita. Entende? Passar pela porta estreita. Não existe outra porta no purgatório que não seja para o céu. Agora o último versículo desse segunda leitura. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Entende? Você tem que permanecer Essa no não precisa nem amor. explicar, né? É. É bem explicativo. Você tem que Deus é amor. permanecer no amor Quem com permanece ele. no amor permanece em Deus. Quem não Quem permanece em Deus permanece no amor. Entende? O amor que nós damos ao nosso próximo, o amor que nós damos a Deus, colocando Ele acima de tudo e todas as coisas na nossa vida. Deus em primeiro lugar em Nós tudo. temos que colocar ele em primeiro lugar em tudo. Em cima das suas dores, em cima das suas alegrias. Entendeu? Entendeu? Não é só lembrar de Deus quando tá tudo bom, não. Evangelho. Vamos meditar Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Oh, Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado, assim foi do teu agrado. Quem são os sábios e entendidos? E quem são os pequeninos? Nessa passagem, na sua visão. somos nós. Não. São duas perguntas aqui. Primeiro, quem são os sábios e entendidos? Depois, quem são os pequeninos? Sábios entendidos? É. Não sei não. Olha de novo. Ó, eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor... Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, os sábios e entendidos são as pessoas que acham que não precisam de Deus. São as pessoas que não acreditam em Deus. São as pessoas que vivem procurando pretextos e desculpas para não acreditar em Deus. São as pessoas que, inclusive, estudam, né? Usam a ciência para dizer que Deus não existe. Usam todos os métodos, tudo que tiverem para, entre aspas, né, provar a não existência de Deus. Os sábios entendidos. As pessoas que acham que elas são suficientes, acham que elas podem tudo, sabe? Que elas são autossuficientes, são dependentes. Não precisam de Deus, não precisam de... Elas acham que é porque elas acham que são deuses, entende? Que elas sabem tudo. Sábios entendidos, entende? Tudo gato mestre. Isso, tudo gato mestre. E... Gato mestre metido a saber tudo. Exatamente. Esses são os sábios entendidos. Pessoas que acham que não precisam de Deus. Que Deus nem existe. Inclusive são muito inteligentes, né? Que estudam muito e fazem muito doutorado e mestrado e pós não sei o que, entende? Aí acha Os que... doutores da lei. É, os doutores, parecido, né? Verdadeiros doutores da lei. Então, e quem são os pequeninos? Os pequeninos são as pessoas que não têm, na maioria das vezes, muita instrução, Pessoas não humildes. têm muito conhecimento, São os humildes. não têm muito uma instrução, conhecimento, estudo, mas Deus revela os seus segredos a essas pessoas. Exatamente, os humildes. Porque essas pessoas reconhecem a sua pequenez perante Deus. São humildes. Reconhecem que sem Deus elas não são nada. Que Deus é tudo para elas. Tudo que elas têm é Deus. E sem Deus elas nada são. Sem Deus elas nada podem. São as pessoas que se colocam inteiramente nas mãos de Deus. Muitas vezes as pessoas são pobres. Aberto.
Essas pessoas são pobres, não só materialmente, mas são pobres em espírito também. De espírito, é pobre de espírito. Pobres em espírito e pobre material também. Financeiramente pobres, muitas vezes. Pior coisa do mundo é a pessoa pobre de espírito. Meu Deus. Não, você falou errado. Você falou errado. Pobre de espírito é bom, é muito bom. Porque pobre de espírito é humildade. Pobre de espírito, você falou errado. Você está falando o quê? Não, a pessoa pobre de espírito. Não, falou pior coisa. Pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que não consegue entender as coisas, Vitor. Não, não é isso. Ah, então eu falei errado. Pobre de espírito é pessoa humilde. Viu? Então já aprendi mais uma hoje. Sim. Graças a Deus. Entende? Vamos finalizar agora com Mateus 11, 28 e 30. Escutou o que eu falei? O que você falou? Eu sou pobre de espírito, então eu sou humilde. Né? Eu sou humilde. Você... Graças a Deus que eu sou humilde. Então, vamos meditar agora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa liturgia, nessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nosso Senhor está nos convidando a nos jogarmos inteiramente no coração dele, a entrarmos na chaga do coração dele e procurarmos e encontrarmos descanso. Quais são esses fardos que Jesus está falando? Que nós carregamos. São os pesos dos pecados nas costas. Sim, são os pecados, exatamente. Muito pecado. Porque quanto mais pecado nós cometemos, maior o nosso fardo. As pessoas têm que entender isso. Tem muita gente fardada aí. Maior, porque todo pecado tem consequência. Tem consequência e tem castigos que não vêm de Deus, mas vêm das nossas próprias más escolhas. Entende? Sabia que a pessoa, quando fica enfadigada, é porque está com muito pecado, muito fardo? As fadigas. O pecado de viver uma vida nas trevas. O fardo de viver uma vida nas trevas. O fardo de viver uma vida longe de Deus. O fardo de viver uma vida de pecados, de vícios, de más escolhas, de mentira. Esse fardo é enorme. E as pessoas não entendem isso. Esse fardo é enorme, 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 enorme. O fardo do sofrimento por viver uma vida errada, longe de Deus. Esse fardo é enorme, enorme. E Deus nos tira esse fardo enorme e nos dá o seu fardo. Porque o fardo de Jesus Cristo é leve e suave. E qual é o fardo de Jesus Cristo? Qual é o fardo do nosso Senhor e nosso Salvador? Você sabe? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois o meu jugo é suave. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, ou seja, a mansidão e a humildade de coração. O jugo e o fardo de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é o amor. Entende? Muito amor que ele tem por nós. É o amor. E quando a gente vive no amor de Deus, quando a gente é manso e humilde de coração. O que significa ser manso e humilde de coração? Mansidão vem de você saber escutar o próximo. Entende? Se você saber se conviver, humildade e mansidão. Mansidão é você aceitar as misérias do seu próximo, os pecados dele. Aceitar não no sentido de concordar, aceitar não no sentido de tá tudo bem, ele é assim mesmo, nunca vai mudar. Não, aceitar no sentido de amar. Entende? Porque o amor transforma, o amor muda tudo. E quando você ama, simplesmente ama, porque Deus ama e você quer ser semelhante a Deus. Você
quer ter Deus em você. Então, por isso, se você ama, essa pessoa vai ver, vai entender e pode até chegar à conversão através simplesmente do amor. Você não precisa jogar na cara da pessoa, ela é isso, ele é, você é aquilo, você tem que se converter, tem que mudar, tem que se... Não, você não precisa jogar na cara da pessoa todos os defeitos dela, todas as fraquezas, as falhas de miséria dela, porque isso não vai dar certo. Isso não vai dar nada certo. Se jogar na cara das pessoas toda a miséria dela, toda a fraqueza dela, todo o vício dela, isso não vai dar certo. Não é assim que se converte ninguém. A conversão vem pelo amor. E quem é o amor? Deus. Conversão vem de Deus. Verdadeiro Deus. A nossa missão é só amar. Só amar, só amar. Só isso que a gente tem que fazer, só amar. Porque a conversão vai vir. Se você amar, a conversão vai vir. E quando a gente tem esse amor dentro de nós, todo fardo, todo jugo, todo sofrimento, toda dor, toda angústia, toda tristeza, tudo que possa vir para nós, tudo que possa vir, fica leve, entende? Fica leve. Por que fica leve? Verdade. Porque a gente trata isso tudo com amor. Porque você já A está com os gente- fardos também. A gente oferece tudo isso a Deus, entende? A gente não sofre em vão, a gente sofre por Deus, por amor a Deus e amor ao nosso próximo. E isso fica leve, entende? Fica leve, o jugo fica leve. O amor torna tudo leve. E ser humilde de coração. O que significa ser humilde de coração? Ser manso é ouvir. Ouvir, entender a dor do próximo, entender a miséria e se compadecer, entende? E amar. Agora, humildade de coração. Olha, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E sendo Deus, Ele criou tudo. Entende? Quando eu digo tudo, é tudo. A gente já meditou um desses vídeos anteriormente sobre a criação, o Big Bang, o universo, a grandiosidade do universo. A gente entendendo a grandiosidade do universo, a gente chega um pouquinho de entender a grandiosidade de Deus. Universo de 13,8 bilhões de anos-luz. Universo de bilhões e bilhões de estrelas. Tudo infinito. Universo de milhares e milhares de galáxias, milhões de galáxias. Entende? Esse universo todo, Jesus Cristo criou. Tudo é dele, ele é Senhor de tudo. E ele se encarnou aqui, nesse planetinha chamado Terra, entre nós, e morreu por nós. Um Deus morreu por nós. Um Deus se deixou ser blasfemado, humilhado, xingado, humilhado, açoitado, chagado, morto, torturado e morto na cruz, por amor a nós. Se você entende que Jesus Cristo ele não foi morto por aqueles guardas, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei que eram maus, que eram ruins, foram lá e mataram ele. Não, ele não foi morto. Ele se entregou, ele se deixou ser morto. Entende? Ele se entregou porque ele era Deus. Ele é Deus. Entende? Ele podia estalar o dedo ali e acabar com tudo aquilo. Ele podia estalar o dedo e uma legião de anjos iam vir em socorro dele. Tá entendendo? Mas ele não quis, porque ele tinha que pagar, ele tinha que... Pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas misérias. Ele tinha que morrer para salvar a gente. Então, entendeu? Não mataram ele, não mataram ele. Ele não foi morto, ele se deixou morrer por nós. Entende? Se deixou. Isso é humildade de coração. Passou por tudo aquilo sem falar uma palavra. Sem falar uma palavra, sem abrir a boca. Na Bíblia nos diz, como um cordeiro que vai ao matador sem dizer uma palavra. Isaías nos fala isso. Entende?
Isso é humildade de coração. Não tem humildade maior que essa nesse mundo. Não tem, não existe, nunca vai existir. Ô, Vitor, que vídeo grande esse? 1 hora de vídeo, bora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, eu espero e confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.